Olá meninos, tudo bem? Vamos lá. O assunto é a Europa no século XIX, tá? Nós vamos estabelecer aqui alguns parâmetros e alguns vídeos falando sobre a Europa do século XIX. E aí, se você der aquela olhada lá no roteiro de vocês, você vai perceber que o primeiro esboço que eu coloco aí dentro dessa temática é falando sobre a dualidade existente pós-Revolução Francesa e Era Napoleônica. Dá aquela olhada lá no roteiro de vocês, você vai encontrar assim, ó, a restauração do antigo regime, tá? E o intenso pensamento liberal nacionalista. O que seria isso? Após o Congresso de Viena de 1815, o quadro europeu que nós comentamos em sala de aula, o quadro europeu ele foi de uma reestruturação do absolutismo. Aquelas monarquias que foram depostas por Napoleão Bonaparte regressaram ao poder e a Europa queria um sistema harmônico. Por isso que ocorreu o chamado Congresso de Viena. Mas o quadro que vai se desenhar após o Congresso de Viena não é tão simples assim de uma aceitação em relação aos regimes absolutistas europeus. E aí a gente vai entrar com o primeiro caso, que é o caso francês, que está aí no roteirinho de vocês. Beleza? Lá no caso francês, nós vamos observar o seguinte: dois reis conduziram de maneira aristocrática, de maneira autoritária, absolutista, a França entre os anos de 1815 até o ano de 1830. E quais reis foi esse? Está lá denominado no roteiro o Luís XVIII e o Carlos X. São dois reis, são duas figuras absolutistas que controlam toda a população, que perseguem a oposição e que dentro de um quadro que foi contaminado pela a Revolução Francesa com os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, há uma luta conhecida como Jornadas Gloriosas, principalmente para aqueles grupos minoritários que foram desfavoráveis a essa recondução do regime absolutista. O que vai ocorrer aí? Vai ocorrer que no ano de 1930 o rei Carlos I vai ser deposto e esse movimento foi conhecido como a Revolução de 1930. O rei Carlos X ele é deposto e é colocado um rei que é favorável à alta burguesia. O rei Luís Felipe, conhecido como o rei burguês, tanto é que está no roteirinho de vocês com as aspas aí, tá? O rei burguês que também entra no cargo a partir de 1930 e fica até o ano de 1948, sem que tenha feito tenha tocado nos direitos de uma população que carecia cada vez mais dessa intervenção do Estado. Esse Estado que foi reconduzido de maneira militar. O que ocorre? Aliado a essa não perspectiva de reforma para essa classe que era a maioria da população, mas que não gozava de direitos como a aristocracia e a alta burguesia, entre os anos de 1846 e 1847, ocorreu uma crise econômica, uma crise de abastecimento que vai fazer com que a população se subleve, a população se levante contra o rei Luís Felipe, o rei burguês. O resultado disso é uma nova revolução das classes populares e até mesmo de uma burguesia descontente contra o rei burguês. O resultado disso, ou como ocorreu no início do ano de 1848, foi novamente os franceses entrando com um movimento de caráter popular. A queda do Luís Felipe, o rei burguês, é o início daquilo que vai ficar conhecido como a Primavera dos Povos. Não só na França o rei Luís Felipe ele acaba sendo destronado, ele vai renunciar e ele vai ser deposto, não só na França, mas isso vai servir de exemplo e vai contaminar o ambiente europeu
por isso que a Primavera dos Povos ela inicia na França, mas ela se espalha dentro do ambiente europeu. Tá? A Primavera dos Povos como uma série de revoluções, de revoltas por parte da burguesia, de revoltas de caráter liberal. Beleza? Então vamos conceituar esse conceito que está em aberto chamado de Primavera dos Povos. Vamos ficar atento a isso. E por que eu falo? Porque entre 2010 e 2012 ocorreu uma série de levantes chamado Primavera dos Povos Árabes. E o que isso tem a ver? Foram movimentos semelhantes ao que ocorreu em 1848. Entretanto, esse movimento veio destronar ditaduras dentro do norte da África e também ali na região do Oriente Médio. Foram movimentos populares e lá no livro de vocês, na página introdutória, vocês vão dar conta de observar um pouquinho. Tá? Então vamos ficar antenado com esse conceito chamado Primavera dos Povos. Beleza? Bom, certo. Entrou Luís, caiu o rei, e aí um governo de transição ocorre na França, acabando com a monarquia no ano de 1848 e inaugurando a Segunda República Francesa. Professor, então quando foi a primeira? A primeira nós já falamos. A Primeira República Francesa foi no ano de 1792, quando então o Luís XVI tenta fugir, ele é capturado e ele é deposto e inaugura-se uma nova forma de governo que seria a República comandada pelos girondinos, Jacobino, Pântano e Planície. Isso foi falado, estou só recapitulando com vocês. A Segunda República Francesa ocorre com a queda no ano de 1848 do rei Luís Filipe, o rei burguês. Beleza? E aí, 3 grupos eu coloquei no roteirinho de vocês. 3 grupos eles vão fazer parte dessa disputa política dentro da nova República Francesa de 1848. E na disputa eleitoral, quem vai ganhar, quem vai sair vencedor, vai ser o grupo bonapartista. Sendo que o sobrinho de Napoleão Bonaparte, conhecido como Luiz Bonaparte, vai acabar ganhando as eleições de novembro de 1848 e assumindo a presidência da República Francesa. Tá? Essa presidência da República ele ganhou com uma porcentagem expressiva, já visto que o discurso dele era um discurso reformista, modernizador e abrangente. Ele vai ficar sobre o comando da República Francesa entre os anos de 1848 até o ano de 1851, quando em dezembro desse ano ele vai, por meio de um golpe de Estado, seguir os mesmos passos que o seu tio, o Napoleão Bonaparte, fez no ano de 1799. Inclusive o próprio golpe que ele instaura em dezembro de 1851, esse golpe ficou conhecido como o segundo 18 de Brumário, dentro de uma perspectiva inaugurando uma nova forma de governo e sepultando a República depois de 3 anos. Essa Segunda República Francesa teve vida breve e aí eu coloquei no roteirinho de vocês. A partir do ano de 1852, então, é inaugurada a o segundo Império Francês, comandado por Napoleão III, o Luís Filipe, o Bonaparte, o sobrinho do Napoleão. Beleza? Luís Bonaparte, Luís Filipe não, desculpa. Luís Bonaparte, o sobrinho do Napoleão. Tranquilo? Olha só, eu coloquei dentro da perspectiva aí, dentro do roteirinho de vocês, que internamente o Napoleão III, ele tem como conduta uma ditadura e uma marginalização da oposição. E um fato interessante que a gente tem que sempre pontuar, que ele foi um grande reformador urbano, inclusive colocando à disposição e fazendo uma ressignificação da cidade de Paris. Esse movimento de modernização de Paris vai ser
impulsionado pelas obras do Barão de Haussmann. E esse barão, ele vai ser o responsável pelo reordenamento urbano de Paris, tá? O que vai ocorrer? Isso, de maneira interna, ele é comandado de uma ditadura e de uma maneira seguindo uma certa modernização. Externamente, o Napoleão, ele vai ter uma conduta e uma política totalmente desastrosa. Porque ele vai participar de movimentos, ele vai se envolver em conflitos que vai levar à derrocada dele no ano de 1870, na Guerra Franco-Prussiana. Quais conflitos que eu coloquei? Na chamada Guerra da Crimeia, contra os Rus, que ele participa dentro das questões balcânicas, uma intervenção desastrosa no México, tá? E também ocorre a Guerra Franco-Prussiana, que é justamente um embate que vai ocorrer entre franceses e prussianos numa tentativa do Napoleão de diminuir o poder do exército, do exército comandado pelo Otto von Bismarck. A consequência disso foi a queda de Napoleão. O Napoleão III cai em 1870 e a França, ela volta a ser uma república, inaugurando a Terceira República Francesa. Tá? Essa República Francesa, ela teve como um espírito, após a queda da monarquia, após a queda do Império Napoleônico, esse Império do Napoleão III, essa República Francesa, diante do quadro de desenvolvimento da classe operária, diante do quadro de desenvolvimento desse movimento urbano que ocorria dentro da França, foi a primeira tentativa de implantação de um governo socialista na Europa. E esse movimento ficou conhecido como Comuna de Paris. Está aí no roteirinho de vocês, vocês vão especificar cada um desses movimentos. Beleza? Então o quadro francês é esse que eu mostrei para vocês. E aí, falando um pouco sobre essa onda que ocorria dentro do grupo operário, nós temos, por exemplo, os movimentos que começaram a abrir aquele projeto socialista operário dentro da Europa, dentro do crescimento dos ideais de liberalismo, socialismo, anarquismo, que nós vamos falar já sobre esses assuntos, tá? E aí você vai observar que vai ter alguns conceitos em aberto. Lá vai estar assim, ó, o cartismo, o ludismo e o trade unions. Está aí no seu roteirinho. O que você vai observar? O cartismo é um movimento chamado Carta ao Povo. São as reivindicações dos operários por melhores condições de trabalho, por uma jornada reduzida, por uma espécie de condição de salubridade diante das condições adversas que os operários tinham. Tá? Antes de ocorrer o cartismo, ocorreu um outro movimento a partir do ano de 1811 chamado de ludismo. O ludismo acreditava que as máquinas estavam cada vez mais tomando o lugar dos trabalhadores. Isso faz com que os operários entrem numa guerra contra as máquinas. Então é a quebra das máquinas, isso é o ludismo. Tá? E as associações, aquilo que ficou conhecido como trade unions, são aqui, eu costumo falar que são os embriões dos sindicatos, a defesa dos trabalhadores. Tá bom? Então esses movimentos ocorrem dentro de um contexto de crescimento do operariado, tá? Dentro de um contexto de conflitos nacionalistas dentro da Europa e dentro de um contexto de revoluções liberais. Tá? E aí vai ganhar força cada vez mais alguns conceitos, uma dualidade, um embate que vai ter dentro do ambiente europeu. E aí eu tenho que lembrar com vocês sobre o movimento de formação do liberalismo. Vai estar lá em aberto para vocês conceituarem liberalismo, socialismo utópico, socialismo científico ou marxista, anarquismo, as internacionais operárias, Rerum Novarum e também o positivismo.
Uma pinceladinha rapidinho sobre cada um desses pontos. O liberalismo, formado lá no século XVIII ainda, com o Adam Smith, o escocês Adam Smith, o criador do livro chamado A Riqueza das Nações, vai pregar uma sociedade onde o mercado auto se regula, nós temos uma livre circulação, então uma liberalização da economia, tá? Isso aí é uma base para o desenvolvimento do sistema capitalista. O sistema capitalista é esse opressor do operário, opressor do trabalhador. E isso vai fazer com que ocorra novos movimentos, movimentos esses conhecidos como o socialismo utópico de ideias, tá? Onde algumas personalidades como Charles Fourier, Robert Owen e outros vão pensar num socialismo mais, uma espécie de socialismo mais humanizado, ideal, utópico, sonhador. E aí vocês vão caracterizar isso para mim como foi esse socialismo, tá? Aí nós entramos numa crítica ao socialismo utópico por meio das ideias de Friedrich Engels e Karl Marx. Esses dois foram os fundadores do Manifesto Comunista do ano de 1848. O Karl Marx e o Friedrich Engels, ele vai dar a base da luta do proletariado contra o capital, tá? E aí a ideia dele era instaurar aquela famosa ideia da ditadura do proletariado, a queda do capital e a chegada do trabalhador, recuperando a sua autonomia e os meios de produção. Tá bom? Quero que vocês deem uma olhada nisso. E aí a exploração intensiva do trabalhador é por meio da mais-valia, e toda a base, toda a conjuntura de produção, ela deveria ser o quê? Ressignificada com as ideias de Karl Marx. Beleza? O anarquismo é uma ideia colocada pelo principal expoente, o Mikhail Bakunin. Tá? O anarquismo é a ideia de ausência total do Estado, ou seja, não existiu o Estado. O Estado ele deveria ser o quê? O Estado ele não deveria existir, a polícia, a igreja, porque o Bakunin acreditava que o mal de toda a sociedade é essa implantação do Estado. Tá bom? Aí, outra corrente também que nós temos nessa época é o Rerum Novarum, das coisas novas, tá? Organizada pela igreja para dar condição social ao trabalhador, criticando o socialismo, tá? Criticando a luta de classes. E mais assim, querendo que a igreja seja um agente transformador da condição do trabalhador. Ok? E aí esses trabalhadores sentiram a necessidade de se unirem e foram, durante o século XIX, foi se unido naquilo que ficou chamado das internacionais operárias, tá? Que era a reunião dos operários para fortalecer esse movimento. Ok? E aí nós temos as ideias a partir do final do século XIX, já entrando no início do século XX, as ideias do que foi conhecido como positivismo de Auguste Comte na França. Tá? O positivismo são ideias em que todo o desenvolvimento da sociedade partiria de uma concepção científica, tá? De uma organização científica. Ok? Meninos, eu espero que esses trechos, esses pontos sejam esmiuçados dentro do conceito historiográfico, dentro da folha que está sendo enviada para vocês. Ok? Um grande beijo, um grande abraço. Até a próxima aula. Valeu!